Então, nós temos aí o governo constitucional, que é o tema da nossa aula de hoje, de 1934 a 1937. Lembrando que nós vimos as revoltas que aconteceram desde 1932 no governo Vargas, que foram suprimidas pelo exército do governo em relação à região de São Paulo, que foi apoiado por outros estados. E nessa aula nós iremos nos atentar aos principais movimentos que se deram contra ou a favor do governo Vargas. E aqui, justamente nesse slide, nós temos dois movimentos, né, os integralistas, de um lado, com essa expressão indígena, Anauê, onde eles também tinham o sigma, que era justamente o símbolo dos integralistas. E em contraposição, nós temos uma vertente totalmente contra, que tem aí uma expressão pão, terra e liberdade, por uma luta por justiça social de uma forma mais expressiva, e esses dois movimentos estarão aí justamente nesse governo constitucional. Outra característica do governo constitucional é perceber que em 1934 foi elaborada uma nova Constituição, por isso que tem esse nome. E dentro dessa Constituição era estipulado que o próximo presidente da República seria eleito por eleições indiretas, ou seja, quem estivesse na Constituinte elaborando a Constituição e assinando a Constituição é quem votaria no próximo presidente da República. No caso, o Getúlio Vargas, no dia 20 de julho de 1934, é eleito presidente da República. E em 16 de julho é outorgada, assinada essa nova Constituição. Então, nós iremos ver justamente esses principais aspectos na aula de hoje. Então, nós, fazendo uma revisão, na aula anterior nós vimos o governo provisório, que foi o movimento de 1930, como é que o Vargas chega ao poder, não foi por eleição, mas o exército acaba colocando o Vargas no poder. Vimos essa passagem de 1930 a 1934, e aí nós fizemos justamente menção a essa charge, na história de um governo de 1930 a 1934, um governo praticamente pacífico, mas acontece alguma coisa em 1932, e é o que vocês podem perceber aqui nessa charge, que foi o que nós vimos, que foi o movimento constitucionalista, a busca pela reabertura dos espaços da Constituição, onde o Vargas fechou todos os ambientes e colocou seus interventores em cada estado. Mas a elite ficou muito insatisfeita, principalmente a elite de São Paulo, cafeeira, ficou insatisfeita com os interventores dados por Vargas. E isso gerou em São Paulo, em 1932, a luta armada, justamente o que nós vimos na aula passada. Só porque em 1933 nós já temos aqui uma outra face do Vargas. Ele já está contente, ou seja, ele suprimiu essa luta armada, ele suprimiu essa revolta, e aí continuou o seu mandato, o seu governo. Então, na aula de hoje, dando continuidade à era Vargas, né, que são 15 anos de governo, é muita história para se entender justamente as relações políticas de uma época, nós iremos ver essa segunda fase, que é o governo constitucionalista, o governo dado pela Constituição, né? A Constituição está acima do presidente, do governador, do prefeito, acima de todos, né? A Constituição é a lei máxima. Então, nós iremos ver o governo constitucional, essa intensa agitação política e social, né? Principalmente as principais mudanças que nós também vimos, a necessidade do voto ser secreto, e é justamente essa Constituição que vai outorgar o voto secreto, também o direito à participação do voto das mulheres, a questão do trabalho, do salário mínimo, da carteira de trabalho, vão todas surgir, todas essas atividades vão surgir a partir dessa Constituição. Então, nós iremos ver os principais tópicos, os principais elementos novos surgidos na Constituição de 1934, a questão da eleição indireta, onde o Vargas vai voltar ao poder, né, vai permanecer no poder por meio das eleições indiretas, e aí nós iremos ver que temos vários levantes contra ou a favor do governo, mas dois vão se destacar. De um lado, os integralistas, na pessoa do Plínio Salgado, né, e o integralismo, né, que nós vimos lá no primeiro slide, da expressão Anauê, que é uma expressão indígena, que significa venha para o movimento, você também é nosso irmão.
e a Aliança Nacional Libertadora, do outro lado, que é oposto ao integralismo do Plínio Salgado. Os dois, em comum, combatem o liberalismo, mas fora isso, as propostas de governo de cada um são totalmente opostas, são totalmente diferentes. O Vargas, como um grande articulador político, ele vai perseguir né, que é a Aliança Nacional Libertadora vai ser perseguida pelos planos de governo que ela tem, e o integralismo, que abarca também uma grande parte da população, muitos são adeptos desse movimento, o Vargas começa a se aproximar também dessas ideias que nós iremos ver. Iremos analisar os pontos, os principais tópicos do governo, ou desse movimento do integralismo, e também os principais tópicos da Aliança Nacional Libertadora. Como a Aliança Nacional Libertadora é perseguida pelo próprio governo Vargas, surge a intentona comunista, que é um plano totalmente intentona, que significa plano desarticulado. Né? Não houve uma articulação estratégica, e aí o governo acaba suprimindo essa intentona comunista, na pessoa do Luiz Carlos Prestes, e, por fim, finalizando o governo Vargas, nós temos um plano chamado Plano COIN, que foi justamente um plano articulado pelo governo, dizendo que o comunismo ia assumir o Brasil, ia assumir o governo. Então, para que não houvesse, de fato, essa estratégia dos comunistas, o governo Vargas permanece mais uma vez, esticando mais uma vez o seu poder no governo, instituindo o Estado Novo, que aí será o motivo da nossa próxima aula, né, os principais pontos do Estado Novo, finalizando aí o nosso capítulo. Então, nós estamos aonde? Na página 90, né, do nosso livro, onde nós iremos dar continuidade abordando justamente esses temas, esses tópicos que estão aqui nesse slide. Então, nós iniciamos com o governo constitucional de 1934, lembrando que a Constituição ela foi outorgada, foi assinada pelo presidente em 16 de julho de 1934, dando início, essa assinatura em 16 de julho, deu início à o período constitucional da era Vargas, né, de 1934 a 1937. E tem historiadores muito bons, como, por exemplo, o Boris Fausto, que é um historiador brasileiro, que vai detalhar, né, de forma mais minuciosa, como é que foi esse governo, o governo Vargas, quais foram as implicações sociais, políticas e econômicas. E aqui nesse slide nós temos justamente um jornal, né, o Jornal do Recife, que ele coloca na primeira página do jornal essa notícia sobre a Constituição, sobre a elaboração e também sobre a vigência dessa Constituição nesse período. Então, o jornal se coloca, o Brasil sobre o regime da lei. Né? Então, o Brasil, todos os governantes, governadores, toda a população está agora sobre o regime de uma nova Constituição. A lei está acima de todos. E aí o jornal coloca, foi promulgada a Constituição e eleito presidente da República, recolhido e escolhido por grande maioria de votos o senhor Getúlio Vargas. Então, a própria Constituição, que foi dada em 1934, ela estipulava que o próximo presidente deveria ser eleito não por votos diretos, né, pelo voto onde todos votariam no presidente, mas seria dessa vez por uma eleição indireta. Então, ao elaborar a Constituição, está muito ligada também à votação do próximo presidente. E aí temos o Borges de Medeiros, que fica com a votação expressiva, mas o Getúlio Vargas assume o primeiro lugar, né? A votação fica muito mais evidente na pessoa do Vargas. Antes de vermos essa parte, nós iremos ver os principais tópicos novos, né? O que essa Constituição traz de novidade para a lei brasileira. E aí nós temos alguns tópicos que nos ajudam a entender que cada Constituição ela tem um objetivo, né? Ela substitui outra Constituição antiga e vai trazendo elementos novos. Então, o primeiro deles foi o voto secreto. A eleição dos candidatos aos poderes executivo e legislativo seria feita pelo voto secreto, né? Lembrando que antes o voto era aberto e ficava muito mais fácil de manipular as pessoas que iriam votar, já que todos saberiam quem seria o seu candidato. Sendo secreto, fica muito mais difícil de haver uma corrupção eleitoral
ou uma indução à pessoa a votar em determinado candidato. Outro ponto essencial é o voto feminino, porque até então apenas os homens votavam, aqueles que tinham posses. Mas lembremos que desde 1890 essa discussão sobre o voto feminino ela já era discutida, principalmente pela elite brasileira. E em 1926 foi eleita a primeira prefeita na cidade do Rio Grande do Norte, em uma das cidades do Rio Grande do Norte, onde ela teve como se eleger prefeita. Mas não havia uma lei que era vigente para o Brasil inteiro. Então, a partir da Constituição de 1934, é que ficou firmado o direito de voto foi escolhido para as mulheres, e aí continuava sem esse direito os analfabetos, e a maioria da população era analfabeta, não tinha acesso às escolas, a escola ficava apenas o acesso para a elite, né, principalmente a elite das grandes produções, os cafeicultores. Os mendigos também não poderiam votar, e aí nós vemos uma grande contradição, porque se existe um candidato que tem propostas de governo que vai melhorar a questão das riquezas, como é que aqueles que estão desassistidos, no caso os mendigos, não poderiam ter acesso ao voto? Nem todos os militares também poderiam votar, né, abaixo do sargento, só de sargento para cima, na hierarquia do exército, poderiam votar só de sargento para cima, os tenentes, coronéis, comandantes, mas aqueles que estivessem abaixo do sargento, eles não tinham direito ao voto, estavam submissos, e pessoas judicialmente declaradas sem direitos políticos, principalmente aqueles candidatos antigos que foram perseguidos porque diziam que houve fraude eleitoral e eles perdiam todos os seus direitos políticos. Então, consequentemente, a própria Constituição de 34 dizia que eles não poderiam restabelecer o direito ao voto. E foi criado também a Justiça Eleitoral, né? Nós vimos a necessidade da ampliação das eleições a partir desse momento, e a Justiça Eleitoral ela foi criada justamente para combater a corrupção, para buscar verificar se nas eleições não houve nenhum tipo de fraude, né? E aí essa Justiça Eleitoral ela zelaria pelas eleições. Até hoje nós temos em vigor a Justiça Eleitoral, e aí nós percebemos que ela surge em 1934 com a Constituição. Outra característica são os direitos trabalhistas, né? Lembrando que os direitos são fundamentais e teriam sido garantidos, e eles deveriam ser garantidos para todos os trabalhadores. Até então não existia direitos trabalhistas, existia a necessidade de se empregar essas pessoas nas fábricas, tanto regionais, que surgiam no embalamento do café, por exemplo, como nas indústrias que vinham de fora. Mas não tinha necessidade de salário mínimo, então a Constituição ela garantiu esse salário mínimo, a jornada de trabalho não superior a 8 horas, então tudo que excedesse as 8 horas deveria ser pago hora extra, o que não acontecia antes da Constituição. As férias anuais também não eram direitos, e agora passa a ser vigente na Constituição. E também foi proibido o trabalho para menores de 14 anos. Lembrando que, desde a idade moderna, da idade medieval, a criança ou jovem era visto como um mini adulto, ele já estava apto para o emprego nas fábricas, no trabalho, em diversas possibilidades. A partir do Iluminismo e do livro que nós vimos em aulas passadas, da educação do Jean-Jacques Rousseau, veio-se o conceito de criança, o que é ser jovem, o que é ser criança, e a partir do desmembramento dessas ideias do Jean-Jacques Rousseau e do Iluminismo, percebeu-se que as idades elas deveriam ser tratadas de forma diferente. Então, foi proibido pela Constituição de 1934 o trabalho para menores de 14 anos, né? Abrindo espaço apenas após os 14 anos. O nacionalismo econômico também é outra característica também da Constituição de 1934, ou seja, todas as riquezas naturais, como as jazidas minerais, as quedas de água para produzir energia elétrica, como, por exemplo, a usina de Itaipu, onde se percebesse que se poderia gerar riqueza nacional, o Estado teria um pleno controle. Então, o Estado ele poderia se apropriar daquela região, uma região que tivesse petróleo, por exemplo, ou as quedas de água, para gerar força, para girar as turbinas, para se gerar energia elétrica, ficaria aos cuidados do Estado. Então, se
houvesse moradias naquela região, o Estado desapropriaria essas famílias, compraria essas terras, retirariam e ficaria agora de posse do Estado, porque era uma riqueza que serviria para todos, né, para a nação, e não apenas para um determinado grupo. Então, essas são algumas das características da Constituição de 1934, onde nós podemos perceber um avanço, né, um avanço principalmente no voto feminino, na justiça eleitoral, e também nos direitos trabalhistas, já que esses direitos eles não existiam. Mas não é porque a Constituição de 1934 entra em vigor que as leis já passam a ser assumidas de forma incisiva, né? Vai haver muitas contestações também, e isso é um processo que vai levando anos e anos até a sua consolidação. Até hoje nós vemos ainda determinados empregos que não se paga o salário mínimo. Então, mesmo a Constituição tendo sido estabelecida, a lei, para entrar em vigor de fato, de direito na vida das pessoas, ainda acaba demorando algum tempo. E aqui nós temos o plenário da Assembleia Nacional Constituinte, é uma foto muito interessante, porque nos ajuda a entender que era um grupo seleto de pessoas, né, os intelectuais, a elite, que se organizou para elaborar essa Constituição, e aí eles, aqui mesmo no ano de 1934, que era justamente a elaboração dessas leis, e juntamente entender como é que seria a eleição do próximo presidente da República. E aqui nesse espaço, né, no Rio de Janeiro, 1934, nós vemos aqui um número expressivo de pessoas que representam toda a sociedade brasileira e que, nesse momento, além de assinar a Constituição de 1934, tem a responsabilidade de eleger o próximo presidente da República. E, diante desse fato, nós temos a eleição indireta. Então, ficou decidido, por meio das pessoas que estavam na Constituinte, né, elaborando a Constituição, eles decidiram, não, nesse período de movimento de 1930, que o Vargas veio e ficou até 1974, vamos fazer uma eleição indireta para percebermos quem será o próximo presidente do Brasil, né, de 34 até 1937. Então, a Constituição de 1934 também estabelecia que, após a sua promulgação, o próximo presidente seria eleito de forma indireta pelos próprios membros da Assembleia Constituinte, né? Não seria uma eleição aberta, mas esses membros que estavam aqui, né, justamente na Assembleia Constituinte, eles é quem teriam o direito de decidir quem seria o próximo presidente. E aí nós temos aqui nesse segundo tópico, o Vargas sendo vitorioso, né, com 175 votos, enquanto o segundo colocado, Borges de Medeiros, atingiu apenas 59 votos. Então, se a Constituição foi promulgada em dia 16 de julho de 1934, o Vargas começa o seu mandato constitucional sobre a Constituição, né, sob a Constituição, a partir do dia 20 de julho de 1934. E aí nós iniciamos, a partir da Constituição, o governo constitucional, que vai de 34 até 1937. Então, diante dessa colocação que o Vargas foi eleito de forma indireta, muitos movimentos surgiram contra e outros a favor em relação tanto à Constituição, porque beneficiou muito dos trabalhadores, foi um jogo, uma aliança que fez para acalmar também as populações que sofriam com maior desigualdade social. Nós nos lembramos que havia até um movimento operário, onde o Minervino de Oliveira foi o primeiro operário a se candidatar como presidente da República, não ganhando as eleições, mas só o fato dele poder se candidatar, nós percebemos o poder que já se tinha também das revoltas dos operários por melhores condições de vida, né, melhores condições de trabalho. Nessa questão, nós temos aí dois movimentos que vão se insurgir, os integralistas de um lado, né, do Plínio Salgado, e os aliancistas do outro lado. Então, nesse período de legalidade do governo Vargas, houve uma intensa agitação social e política no país, com destaque para a atuação de dois grupos políticos com ideologias ou com propostas bem diferentes, né, propostas contrárias, eram praticamente rivais. Claro que haviam outros grupos, mas, nesse contexto, os que vão mais se destacar são esses dois, os integralistas de um lado
e os aliancistas do outro lado. E aí nós temos aquela imagem, né, os integralistas aqui com o sigma, que é uma letra do alfabeto grego, e aí vocês veem aqui, mesmo no meio do mapa do Brasil, eles adotam esse sigma, e todos aqueles integrantes do integralismo, eles usavam nos movimentos principais que eles estavam anunciando o seu movimento, eles usavam camisas verdes, por isso que aqui está retratado com a pessoa com a camisa verde, e aqui no braço esquerdo, né, eles colocavam o símbolo do sigma, para dizer que eles eram integralistas. E por onde eles passavam, eles gritavam essa expressão indígena, Anauê, que significa, venha para o movimento, você também é nosso irmão, você também pode fazer parte do nosso grupo. Em contraposição, nós temos os aliancistas, que eles são muito mais radicais, eles querem uma reforma agrária, querem derrubar o governo, não que os integralistas também não quisessem, mas de forma mais de revolta social pelas desigualdades sociais, nós tínhamos os aliancistas, e eles tinham essa frase, pão, terra e liberdade, né, por busca de melhores condições de vida. E aí nós iremos ver, a partir de agora, os principais pontos chaves, né, de propostas de governo, de propostas desse movimento, tanto dos integralistas como dos aliancistas. Primeiro nós temos aqui o Plínio Salgado, que é o principal expoente do integralismo, é esse que está aqui no meio, né, representando aqui, é uma camisa verde, porque a foto é preto e branco, e ele está aqui justamente, mais uma vez, com o símbolo, né, o sigma, que é a letra grega, e está aqui no braço esquerdo. Né? Todos os integralistas usavam esse símbolo. Então, em 1932, Plínio, com outros intelectuais, lançaram seu Manifesto à Nação. E é justamente nesse Manifesto à Nação que nós iremos ver as principais propostas que eles escreveram. Está tudo escrito nesse Manifesto à Nação. Funda-se, assim, um movimento político nacional que deu origem à Ação Integralista Brasileira, conhecida como AIB. Né? Nós temos aí algumas questões de vestibulares ou de Enems, né? A Ação Integralista Brasileira, AIB, que foi uma organização criada em 1934. E vejam só que o manifesto é lançado em 32, justamente naquela revolta que teve contra o governo Vargas, e a Ação Integralista Brasileira ela se organiza em 34, justamente no período da Constituição, né, onde entra em vigência, em vigor, a Constituição de 1934. E esse movimento, chamado integralismo, ele foi influenciado justamente pelo nazifascismo, né, que já foi um conteúdo bem abordado e bem explorado, o nazismo na Alemanha, no Hitler, né, na pessoa do Hitler, e o fascismo na Itália, na pessoa do Mussolini. E aí nós vemos a semelhança muito grande, onde nós temos aqui o nazismo, né, o Hitler usava a suástica, né, que é aquela cruz do nazismo, e também a expressão, né, veja que a expressão do Hitler, quem visse o Hitler ou seus generais, faziam uma expressão em alemão, né, Heil Hitler. E os integralistas, eles adotam isso também, utilizando esse sinal, só que agora é um sigma, e ao levantar a mão, eles dizem Anauê, que é a expressão indígena, valorizando o nacionalismo, valorizando o Brasil. Então, nós temos aqui os principais ações, né, ações e princípios do integralismo, que estão justamente escritos lá naquele manifesto à nação, que foi feito desde 1932. Então, quais são os principais pontos que eles criticam o governo e que eles querem uma maior integração entre as pessoas, né? Então, o primeiro ponto é o combate ao comunismo, lembrando que o comunismo ainda está em vigência entre essa disputa dos Estados Unidos serem capitalistas e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas serem comunistas. Então, existe esse embate político no Brasil entre comunismo e capitalismo. Então, eles combatem tanto o comunismo, mas eles combatem também o liberalismo, que é uma prática onde os empresários, aqueles que têm os meios de produção, eles deveriam agir de forma autônoma, sem necessidade do Estado. Então, é por isso que o integralismo combate o liberalismo, porque na intenção dos integralistas, o Estado tem que ter
sim, poder e vigência. E eles têm que organizar as empresas. Então, eles são contra o liberalismo, que o liberalismo propõe justamente o contrário, a mínima participação do Estado. Outra característica é o nacionalismo extremado. Né? Vejam só que a própria frase, aliás, o próprio grito de guerra que eles escolhem é Anauê, que é uma expressão indígena. Então, eles valorizam muito o nacionalismo. E nessa imagem que nós vimos anteriormente, o Plínio Salgado ele está justamente aqui atrás da bandeira do Brasil, que é justamente na bandeira do Brasil que nós temos a expressão ordem e progresso. É outra característica também do integralismo. A existência de um Estado poderoso, dirigido pelo chefe da nação, né? Então seria um ditador ou alguém que tivesse uma força política. O Estado ele estaria acima de todas as outras instituições, inclusive as instituições econômicas, e a disciplina e hierarquia dentro da sociedade, né? Como se fosse o exército organizando a sociedade através do viés ordem e progresso. Então, no próprio integralismo, nós vemos uma pequena participação também de uma ideia chamada de positivismo. O positivismo surge com Augusto Comte na França, mas ele chega ao Brasil e ele vai tendo várias características, né? Não é o mesmo positivismo francês, porque vai se adentrando na cultura, a partir da percepção dos intelectuais, mas no seu miolo central, o positivismo é a questão de ordem e progresso, é justamente o que está escrito na bandeira do Brasil. Então, eles valorizam, os integralistas, essa disciplina, essa hierarquia, essa ordem, para que a sociedade consiga chegar no futuro a um progresso. E aqui nós temos uma imagem interessante, que é justamente um desenho do Plínio Salgado. Né? Atrás dele e na sua manga esquerda, nós temos lá o símbolo grego, sigma, e justamente ele vestido de camisa verde. Né? Eles saíam nas ruas com as camisas verdes, eram chamados de camisas verdes justamente por isso. E nós temos aqui atrás também a representação do sigma. Então vejam como o Vargas ele vai dialogar com Plínio Salgado, vai dialogar com o integralismo. Ele não é um adepto do integralismo, mas ele percebe que é uma força que é um movimento que vai ganhando cada vez mais força e é necessário criar uma aliança para que o movimento não suplante ou para que o movimento não sufoque o governo Vargas. Em contraposição, aliás, a frase-chave dos integralistas, já que o outro grupo é sobre a melhoria das condições de vida, a frase-chave é Deus, Pátria e Família, né? Uma organização, Deus em primeiro lugar, depois a pátria, que é o nacionalismo, e a família. Eles adotaram como símbolo do movimento a letra sigma, que é aquele M, né, ao contrário, ali deitado. Seguiram o modelo nazifascista, e aí nós podemos perceber desde os seus trajes até a mão, assim, para falar sobre o Anauê, adotando uma rígida disciplina. E aí eles vestiam de uniformes com camisas verdes. E todos conheciam que aqueles que eram integralistas já chamavam, lá vem um camisa verde. Eles desfilavam pelas ruas como tropa militar, gritando essa saudação indígena, né, que é o Anauê. Vem para o movimento, você também é o nosso irmão, pode fazer parte desse movimento. E aí, claro, nós temos uma imagem de a lição de Salazar, que nós podemos encontrar aqui nessa casa, né, uma família, e nessa família nós temos as ideias principais do integralismo, né? Conquistou a simpatia de uma parcela de empresários, profissionais da classe média e os militares, né? Não podemos esquecer que quem coloca também o Vargas no poder são os militares, e parece muito a organização de ordem, progresso e hierarquia, parece muito com a organização do exército, né? O integralismo. E aqui nós temos justamente Deus, né, a representação pelo cristianismo, né, nesse período o cristianismo vigente no catolicismo. Nós temos a família, né, aqui o homem, a mulher e as crianças, e a própria pátria, né. Então a sociedade bem organizada, ela vai entrar numa questão de integralismo mesmo a partir do momento que obedecerem essa ordem, né, Deus, pátria e família.
E, em oposição ao integralismo, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, que eles são opostos aos integralistas, eles não acreditam nesse conceito positivista, nessa ideia de ordem e progresso. Então, os membros eram chamados de aliancistas, né, eles fizeram uma nova aliança, eles eram totalmente contrários ao integralismo, e aí, em 1935, em março, foi fundada essa Aliança Nacional Libertadora, que reunia grupos de várias tendências, como socialistas, né, os socialistas que prezam por alguém que esteja no poder, o Estado é altamente importante, é necessário que haja um governante. Os anarquistas, que são aqueles que não acreditam em instituição nenhuma, todas as instituições são falhas, então todas as instituições elas são desacreditáveis, e os comunistas, né? Os comunistas são justamente que dizem que o Estado é necessário, mas ele vai passar. O que é necessário que haja uma sociedade comum, onde todos os bens sejam repartidos de forma igualitária para todas as pessoas, minimizando a fome, a miséria e a pobreza. E aí, em 1935, né, justamente em abril, que é um dos principais expoentes da Aliança Nacional Libertadora, o Luiz Carlos Prestes foi eleito presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. E aqui nós temos, né, um desenho representando justamente o movimento da Aliança Nacional Libertadora em oposição aos integralistas e também em oposição ao governo Vargas, né, já que o próprio governo Vargas veio das classes abastecidas de Minas Gerais e também os militares que o colocaram no poder em primeiro momento, né? Então, nós vemos lá na Constituição o Vargas fazendo esse jogo de cintura entre os trabalhadores, concedendo leis e direitos e uma participação mais efetiva da população. Então, nós temos o programa político da Aliança Nacional Libertadora, né? Nós vimos o programa político dos integralistas, né? Um programa político totalmente voltado para o nacionalismo, com as ideias nazifascistas, e também voltados para a ordem e progresso, e agora nós temos um plano de governo totalmente diferente, né? Um plano desse movimento, da Aliança Nacional Libertadora. Então, a primeira coisa que eles diziam era um combate ao capitalismo, né? Lembre-se que os integralistas queriam combater o comunismo, o capitalismo é uma coisa boa, mas também o combate ao liberalismo. Então, vejam só, tanto a Aliança Nacional Libertadora como os integralistas combatiam o liberalismo. Eles eram contra a ideia de que o empresário tivesse toda a liberdade econômica sem pagar impostos ao Estado, né? Sendo que esses impostos deveriam ser revestidos na educação, na saúde, no desenvolvimento. A estatização das empresas estrangeiras, então eles eram muito mais radicais. Todas as empresas que vinham de fora, a Aliança Nacional Libertadora diziam que o Estado brasileiro deveria tomar conta dessas empresas e elas se desvincularem do seu país de origem, né? O não pagamento da dívida externa, todos os empréstimos que o Brasil fez aos outros países, não deveria mais se pagar dívida externa nenhuma, né, porque os juros eram muito crescentes. E outro ponto muito forte era a realização de uma reforma agrária, com a distribuição de terras aos trabalhadores do campo. E nós vemos que esse ponto é justamente aquele do movimento operário, do Minervino de Oliveira, né, um dos primeiros operários a se candidatar à presidência da República do Brasil, de fazer uma distribuição igualitária das terras. Então, quem tivesse muitas terras, o Estado deveria tomar essas terras e dividir de forma igualitária com aquelas pessoas que não têm. Então, nós vemos que esse programa político da ANL, ele é bem mais radical do que o dos integralistas, né? Primeiro, pegar todas as empresas de países que estão instaladas no Brasil, confiscar essas empresas e elas ficarem no Brasil sem devolver seu lucro para os países de fora, o não pagamento da dívida externa e uma reforma agrária de uma forma muito abrupta, né? Muito forte. E aqui nós temos um dos principais, o líder do movimento, aliás, o Carlos Prestes, né, que ele foi eleito como presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. Aqui nós temos a frente da insurreição armada no Rio, que é justamente o que vai acontecer depois.
porque o Vargas vai perseguir esse movimento, a Aliança Nacional Libertadora, e aí o Carlos Prestes ele vai incitar um movimento chamado de Intentona Comunista. Então, se a principal frase dos integralistas era Deus, Pátria e Família, a principal frase, né, de grito de guerra da Aliança Nacional Libertadora era pão, terra e liberdade, né? Pão para quem tem fome, terra para quem não tem terra e a liberdade para todos, para um país mais justo. Então a organização cresceu rapidamente, contando em muito pouco tempo com cerca de 1.600 núcleos no país. Né, os integralistas começaram a ganhar força entre o exército, os grandes empresários, enquanto esse movimento ele atingiu muito mais adeptos, né, mais adeptos de outras classes populares, os menos favorecidos. E em junho de 1935, o governo Vargas declarou a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, ordenando a prisão de seus líderes. Né? Ele declarou ilegal. Então, todas essas propostas dadas pela ANL, porque eram muito radicais, o Vargas começa a perseguir e declara, olha, a ANL é ilegal. Lembrando que desde 1922 foi criado o Partido Comunista Brasileiro, e ele também se tornou ilegal, né? Os demais partidos, os presidentes da República perseguiram todas essas ideias, né? Dos comunistas, dos anarquistas, dos socialistas. Então, a partir desse período, em junho de 1935, ele ordenou a prisão de todos os líderes, inclusive do Carlos Prestes. E a partir daí, já que eles se tornaram ilegais, houve um movimento chamado de Intentona Comunista, que foi justamente uma organização desorganizada, né, organização desorganizada, porque eles não tiveram estratégias de combater o governo. E a própria palavra intentona significa isso, né, desorganização. Então foi uma revolta militar contra o governo, né, lembrando que quando se fala de revolta militar, dentro do exército existem vários patamares, várias hierarquias. Então, existem aqueles que são a favor do governo, que estão articulando o governo, estão ajudando o governo, e tem outras camadas, como os soldados, os mais pobres, os mais fragilizados, eles estão descontentes com o governo. Então, a intentona comunista eram aqueles mais revoltosos, que estavam descontentes, e aí foi essa revolta militar contra o governo. Quando foi em novembro de 1935, eles promoveram uma série de rebeliões em batalhões nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, já que era uma série de rebeliões, essas rebeliões elas não foram organizadas de forma efetiva. Não teve um plano de ação, né, de estratégia. Então, o próprio governo Vargas, tendo o exército, né, o exército a favor também do governo, conseguiu suprimir essas forças, né? Prender os revoltosos, alguns morreram também em batalha, e todas foram dominadas pelas forças do governo. Mais uma vez, o governo Vargas sai vitorioso, né? Lembrando que em 1932 aconteceu um levante muito parecido, no movimento de 1930 também, outros levantes foram muito parecidos com esse, mas, mais uma vez, o governo Vargas sai vitorioso nesse período. E aí, por fim, para terminarmos a nossa aula, nós temos o Plano Cohen, que foi justamente uma farsa. Né? Foi descoberto que foi uma farsa posteriormente, mas durante o governo Vargas, se surgiu uma notícia dentro do Exército, que foi divulgada em todos os jornais da época, nos meios de comunicação, que os comunistas iriam assumir o poder. Né? E aí depois foi revelado que isso foi uma farsa, foi uma estratégia do próprio governo Vargas para permanecer no poder. Então o governo Vargas terminaria em 1938, né, já que nós temos aí 4 anos de governo, ele assumiu em 20 de julho de 1934, então 35, 36, 37 e 38. Aí quando chegou no finalzinho do ano de 1937, o Serviço Secreto do Exército notificou a descoberta de um plano comunista, né, onde os comunistas iriam suprimir o governo, iriam chegar ao poder do Brasil e fazer do país um Brasil comunista, para acabar com o regime democrático no Brasil. Né? Então, tratava-se de uma farsa, aí depois foi descoberto, que era uma farsa do próprio governo Vargas, junto com os integralistas. Vejam só, a Aliança Nacional Libertadora
ela foi destituída, foi ilegalizada pelo Vargas, e ele se aproxima dos integralistas, do Plínio Salgado. Ele até oferece para o Plínio Salgado o cargo de ministro da Educação, né? O Ministério da Educação é recém-criado, a USP é criada em 1934, o Plínio Salgado aceita, mas ao mesmo tempo o Vargas ele é muito esperto, ele traz os integralistas para se aproximar com ele, mas nem tudo aquilo que os integralistas falam, ele aceita, né? Ele coloca ele como ministro da Educação, mas ao mesmo tempo ele tira todas as possibilidades dele efetivamente fazer alguma coisa como integralista do Plínio Salgado, né? Então, o Vargas ele cria esse jogo de cintura entre os partidários políticos dos integralistas. Então, nesse plano Cohen, os integralistas ajudam o Vargas, né, disseminando essa falsa notícia que a democracia vai acabar no Brasil, que o comunismo vai chegar ao poder. Então, o Vargas, o governo decretou o estado de guerra, né, a polícia prendeu um número de adversários do governo, e nesse estado de guerra, o Vargas vai e diz, olha, eu vou permanecer mais 4 anos no poder, né, que é de 38, aliás, mais 7 anos no poder, de 38 até 1945. Então, nós temos aqui o Plano Cohen, né, o Correio da Manhã, é um jornal, é outro jornal, né, os meios de circulação no Rio de Janeiro, na cidade, são através do jornal, e nós temos aqui no dia 1º de outubro, né, nós estamos aqui hoje, nós estamos em novembro, né, 1º de outubro de 1937, a primeira página do jornal, ela coloca as instruções do comitê para a ação dos seus agentes contra o Brasil. O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. Era justamente uma criação de um plano, chamado Plano Cohen, onde os comunistas já estavam bem organizados para invadir as forças do Exército e dominar a presidência da República. Então, a partir daí, houve um choque onde as pessoas ficaram com medo. E aí o Vargas consegue mais um tempo no poder. E é justamente o que nós iremos ver na próxima aula. Né? A partir desse plano Cohen, cria-se, né, um governo ditatorial. Né? O Vargas, que foi eleito por eleições indiretas, agora se torna um ditador, né? O governo ditatorial, a instituição do Estado Novo, que vai de 1938 até 1945. E aí nós iremos ver na próxima aula justamente o que foi esse governo ditatorial, quais foram as principais características, né, o que foi que o Vargas fez nesse período, a propaganda getulista, que ajudou muito as ideias de um governo de pai dos pobres, que ajudou as pessoas, né? Ele sempre nos seus discursos começava como trabalhadores, né? Com a palavra trabalhadores, mostrando ser paternalista, próximo às pessoas, próximo às camadas menos favorecidas. Veremos também o Brasil na guerra, né, 1945, o governo dos Estados Unidos, ele se aproxima muito do Brasil nesse período, porque precisa da ajuda do Brasil, a criação do personagem, o Zé Carioca, que nós também já abordamos sobre em outras aulas, a criação ela não se deu assim de forma neutra, mas é porque tinha uma intenção de aproximar o Brasil dos Estados Unidos, né, o viés capitalista, a necessidade também do Vargas, que antigamente, nos governos anteriores, simpatizava com o nazifascismo, né, os integralistas simpatizavam com o nazifascismo, e o Vargas também, agora ele vai começando a criar aliança com os Estados Unidos. E, por fim, né, nós iremos ver o fim do Estado Novo em 1945, onde o Vargas só vai surgir, vai voltar agora por voto direto, só em 1950, e termina justamente seu governo em 54, quando comete o suicídio. Então, esses são os tópicos da nossa próxima aula, e, para finalizarmos, nós terminamos com as referências, né? Nós utilizamos o História, Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bolo Júnior, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, que é justamente o livro que vocês têm em mãos, né? História Global, do Gilberto Coutrin, a História Concisa do Brasil, que esse livro é muito interessante para se entender a história do Brasil, e principalmente esse período que nós estamos estudando, que é o do getulismo, né, da Era Vargas, e aquela imagem que nós tiramos, né, foi retirado que é ali da plenária
da Assembleia Nacional Constituinte de 34 foi retirado justamente de um site da Fundação Getúlio Vargas, né, quando eu estava aqui preparando as aulas, nesse período, e aí eu achei aquela imagem muito interessante para perceber que a votação indireta se deu por um grupo de pessoas que estavam ali na Constituinte, que elaboraram justamente a Constituição. E só finalizando, o convite agora do nosso conteúdo, né, nós terminamos o conteúdo, só o convite para realizarmos a 30ª edição do nosso jornal escolar, né, que vai ser publicada dia 1º de dezembro de 2020. Então, quem tiver textos, poesias, desenhos, pode mandar e nós iremos montar a 30ª edição do jornal. Então, nós ficamos por aqui e na próxima aula nós iremos justamente terminar também o capítulo, né, com o governo ditatorial, que é a 6ª nota, é o capítulo 6, sobre o governo ditatorial, a instituição do Estado Novo, a propaganda getulista, o Brasil na Segunda Guerra e o fim do Estado Novo. Então, encontro vocês aí na próxima semana e na próxima aula, no mesmo horário, né? Nas quintas-feiras, às 10 horas, nós temos a aula de História para o 3º ano.